Olá, família do Mediadores Brasil. Nessa série que nós estamos fazendo, entrevistando personalidades do mundo da mediação, dos meios consensuais, da comunicação não violenta, da justiça restaurativa, enfim, de todos esses assuntos que nos são tão caros, hoje tem uma pessoa aqui que eu não quero dizer a vocês o currículo dela. Eu quero dizer para vocês o que eu conheço desta mulher chamada Raquel Rossi. Eu tive a oportunidade de conhecê-la quando de um evento em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E eu costumo dizer que tem pessoas que dispensam apresentações, que dispensam vivências, porque há sintonias de energias. E a Raquel foi uma dessas pessoas. Juntamente com uma outra grande amiga em comum, a Aline, que também vai ser entrevistada aqui nessa série, eu quero dizer para vocês que desde o momento em que eu tive a oportunidade de conhecer a Raquel, eu encontrei ali uma pessoa que não apenas compartilha muito dos meus ideais, muitos dos meus pensamentos, mas eu tive a certeza de estar encontrando uma pessoa de uma energia, de uma alma boa. E para mim, quando a pessoa tem o bem ao próximo, quanto a sua maior marca, me é o suficiente para dizer que eu quero essa pessoa para sempre do meu lado. E a Raquel é uma dessas pessoas que me são tão caras e que hoje eu tenho a felicidade de trazê-la aqui para esse bate-papo, porque eu quero que vocês, cada um de vocês dessa família do Mediadores Brasil, também conheçam um pouco melhor essa mulher que é, como eu disse, muito, mas muito especial. Então, Raquel, seja muito bem-vinda a esse nosso momento e desejar o meu muito obrigado, toda a minha gratidão por você disponibilizar um pouco aí desse teu precioso tempo para nos trazer toda essa energia, toda essa alma aí aqui para nós, para que a gente possa desfrutar um pouquinho disso tudo. É, Henrique, eu não posso negar que eu sinto mesmo, de coração, né? Eu gosto de falar, assim, é interessante quando a gente sente e verbaliza o que está sentindo, fica tão natural, fica tão assim espontâneo que vai para além de meras palavras, né? Você não precisa falar, basta você sentir. E é verdade, Henrique, eu venho acompanhando você, né, há um tempo já nas redes sociais. E desde que você apareceu no meu feed, ou enfim, que você entrou na minha rota, eu ficava também te admirando, né? E pensando, nossa, que mensagens, que especificidade, que detalhes que ele traz. E comentava com algumas pessoas, poxa, você conhece o Henrique e tal? Ah, sim, conheço. Eu falei, poxa, eu gosto dessas mensagens dele e tal. E aí, depois, quando a gente se aproximou um pouquinho mais, depois lá também no teu evento, e aí eu me certifiquei que realmente você também é para mim uma pessoa assim especial, para além do mediador, né? Para além do estudo, é realmente uma alma diferenciada. E agora, antes na nossa entrevista, nos bate-papos anteriores, realmente Deus certifica e testifica que você está no caminho correto e certo, que é aquilo que a gente estava comentando antes da entrevista aqui, né? Então, eu que te agradeço pelo convite. Para mim, o tempo que você está me dando, para mim, é maravilhoso. Estou aqui, assim, me deleitando, porque eu sei que a gente vai trocar bastante. Então, gratidão mesmo por esse momento. Muito obrigada pelo teu convite. Obrigado a você, meu amor. Obrigado, viu? E tenho certeza que vamos fazer muitas coisas juntos, muitos trabalhos, teremos aí grandes jornadas, uma grande caminhada, porque me faz muito sentido ter você e tantas outras pessoas juntos nessa caminhada de pacificação social, de entrega aí de um legado, sobretudo no mundo da mediação. Por falar em mediação, então eu vou começar te fazendo uma pergunta que é bastante padrão aqui nessa série de entrevistas. Para Raquel Rossi,
O que que é exatamente a mediação? Cura. Uau, uau. Que resposta, hein? Nossa, perfeito, É. perfeito. Tá. Dentro desse processo, então, Raquel, de cura, eu vou fazer aqui um comentário e eu gostaria de que você complementasse, talvez, por favor, acrescentando tudo aquilo que te fizer sentido. Nós trabalhamos com mediação já faz alguns anos, tanto eu quanto você. A gente tem Uhum. aí passado por várias fases, vários momentos da mediação no Brasil, e eu quero te dizer que, por vezes, eu tenho tido a sensação que, às vezes, a gente está caminhando para algumas desvirtualizações da mediação. Me refiro principalmente a talvez a algumas instituições que utilizam a mediação muito mais em prol de alguns objetivos do que daquilo que efetivamente a mediação enquanto instituto se propõe. Eu gostaria de te perguntar se isso faz algum sentido, se essa minha percepção tem algum fundamento e como que poderíamos fazer, caso essa seja também a tua visão, para nos reconectarmos, para não perdermos a essência da mediação, de forma a que daqui a pouco ela esteja tão deturpada que a gente esqueça do que ela se propõe, ou mais, que a gente entenda que ela também, como outros caminhos que se procurou ou que se utilizou para resolver processos, ela também não tenha alcançado seu objetivo e por isso precisa ser descartada para que algo novo surja. Qual é a tua percepção disso? Então, a mediação, ela é feita, ela é, vamos lá, executada por seres humanos, Uhum. né? Ainda que a inteligência artificial esteja aí batendo as portas, vindo com todo o potencial que a gente já sabe que vai modificar, né, Henrique, mais para frente, até mesmo a mediação. Eu tenho um pouco de receio do quanto que a inteligência artificial vai modificar as nossas relações, inclusive na própria mediação. Voltando à primeira pergunta, quando você me fez a pergunta do que significa mediação para mim, a mediação para mim, para a Raquel de hoje, para a Raquel depois do Marshall Rosenberg, para a Raquel depois dos livros que ela leu, né, até livros orientais e filósofos, é, significa cura. Se significa cura, o meio pelo qual a mediação se dá precisa ser um meio genuíno, um meio verdadeiro, um meio intencional e tirando da intenção de beneficiar terceiros. Porque se eu vou trazer cura, se o objetivo da mediação é abrir a comunicação para desfazer nós de conflitos que não estão, vamos dizer assim, sendo cuidados de forma que tragam bem-estar, mas sim ao contrário. E essa mediação, ela vai ao encontro dessa situação, para trazer cura, trazer clareza. A partir dessa clareza, dessa cura que vai acontecendo concomitantemente ao diálogo, porque eu acho que Freud fala, né, que a cura vem pelo diálogo. Então, o diálogo vai trazendo as curas e tal. Porém, se esse processo tiver sendo misturado com interesses de terceiros e de instituições que estão usando a mediação para outros fins, eu acredito que se esvazia a mediação pode acontecer de perder a sua natureza humana e a sua natureza desprovida de interesses econômicos, jurídicos, por exemplo, de meros resultados, né?
de gráficos. Então, eu acredito que é meio antagônico você trabalhar dessas duas formas. Porém, acredito que a mediação precisa ser cuidada, direcionada, vamos dizer assim, institucionalizada, mas de uma maneira humana, e não uma maneira negocial, uma maneira voltada para interesses de terceiros fora da mediação, que é o que está acontecendo, que a gente vê, né, aqui no Rio de Janeiro, enfim, agora, por exemplo, com esse novo modelo de mediador judicial que eles estão propondo através de concurso público. Os mediadores antigos praticamente não, muitos não estão querendo fazer essas provas, estão engendrando, estão meio que criando um regramento institucional que pode acontecer. A gente não sabe, né, onde vai cair isso, se vai, enfim, banalizar ou não a mediação. Eu não posso afirmar. Então, é isso. Pois é, e você toca num ponto bem importante, né? Que é o ponto dos mediadores. Nós temos aí, e vamos falar então aqui especificamente, até para fazer um recorte, para a gente poder ter uma especificidade maior da minha pergunta, nós temos aí hoje um curso, né, que norteia a formação dos mediadores judiciais, que é o curso de 100 horas nos moldes do CNJ, com 40 horas teóricas e 60 horas práticas. Logicamente, a gente sabe que esse é um curso inicial, né, que dá a base da base, digamos assim, para aquele que quer iniciar a sua jornada, a sua caminhada, no mundo da mediação. Mas sabemos nós que é insuficiente para aquele que pretende atuar aí e fazer uma caminhada duradoura, digamos assim, no mundo da mediação. É, como que você vê, Raquel, você é uma mediadora muito experiente, com um longo percurso, já longa caminhada, e você mesmo nos traz aí na tua última fala a tua procura por leituras, por ampliação dos teus saberes. Você citou a comunicação não violenta. O que você hoje, com toda essa bagagem que você tem, com toda essa experiência que te levou a alcançar esse lugar hoje de uma mediadora destacada, o que que você sugere àqueles que estão começando o percurso ou que estão aí já há algum tempo, mas percebem a necessidade de se lapidarem, de aumentarem a sua capacitação? Quais são as dicas que você daria para esses jovens, para essas pessoas, jovens no aspecto de estarem no mundo da mediação, como essencial que seja buscado a fim de estar melhor preparado para atuar nas mediações? Essa tua pergunta, ela abrange, assim, várias respostas, né? Porque, vamos lá, assim, como é que eu posso dizer? Para ser um mediador, eu acredito que não é técnica somente, tá? Vamos lá, deixa eu tentar aqui colocar a essência da Raquel, né? Sem sombra, sem cortina. Por favor. É, eu não posso dizer que é um chamado, porque eu vou estar filosofando muito e espiritualizando demais, que eu também não acredito que seja só o chamado, que eu acredito que todos somos chamados. Alguns vão estar buscando uma preparação maior. Então, ponto um, mediador. Ah, eu quero fazer mediação. Quero conhecer. Várias pessoas me perguntam como é que eu faço para ser mediador, o que que eu faço, onde é que eu estudo, o que que eu tenho que fazer, papapá, papapá. Ficam perguntando milhões de coisas e não é muito complexo. Primeiro, você tem que sentir que você tem aquele chamado. Você tem que gostar de resolver conflitos.
Eu acho que a pessoa que quer ser mediador é aquela pessoa que ela olha, ela, vou falar uma coisa assim meio grotesca, gosta de problema. Ela não consegue olhar para aquela questão e falar assim: nossa, isso está uma injustiça, eu quero resolver isso. Esse é um mediador que já tem um dom dentro. Por isso que muitos advogados se tornam mediador, porque eles já estão nessa linha da balança, do equilíbrio, da defesa, dos direitos, né, das garantias e tal. Então já tem uma veia. Então, assim, então não é para qualquer pessoa, porque eu acredito que essas pessoas têm esse chamado no sentido de olhar para o entorno e pensar assim, isso não está legal. Como é que eu faço para melhorar isso aqui? E aí você é incomodado pelo de fora. Então, se você já é incomodado pelo de fora, pelo que o externo que você está observando, parece que as pessoas já te olham para você, já olham para você e falam assim: peraí, essa pessoa aqui parece que entende a minha situação. Então, o primeiro ponto é isso, é você ter esse insight, que é mais assim a base mesmo assim do íntimo da pessoa. Ela precisa entender assim, porque tem gente que não tem esse perfil. Você deve conhecer várias pessoas, eu tenho vários amigos que eles não vivem isso. Eles não, eles não querem viver conflitos, resolver conflitos, eles passam por cima, eles não olham para os conflitos, não olham para o ser humano por esse aspecto, né, de buscar melhorar, de trazer pacificação, de trazer mais equilíbrio, mais igualdade, mais justiça, tá? Então, essas pessoas têm outros chamados. Agora, aqueles outros que veem dessa maneira já têm um chamado diferente. Então, fazer um curso de mediação faz sentido, se for da vontade dessas pessoas. Então, tem isso. Depois tem a capacitação que você falou aqui, né, que eu concordo, que a teoria de 40 horas e uma prática de observação depois de comediação é o início. Por que é o início? Porque é aquilo, você precisa vivenciar muito daquela rotina da mediação para poder você se autoconhecer primeiro. Porque eu acredito que você só vai conseguir auxiliar o outro quando você começar a se autoconhecer dentro daquelas perspectivas dos conflitos que você está percebendo. Como que eu vou ensinar não, como que eu vou conduzir uma mediação se eu talvez não tenha tido algum contato com esse tema, com essa questão, ou alguém próximo a mim, ou alguma experiência que eu observei de terceiro, fica vazio, falta, sabe aquilo? Eu sei fazer um bom bolo, porque eu fiz 200 bolos. Então, eu já sei que eu errei aqui, que eu consertei aqui, que eu sei que se botar um pouco mais de açúcar vai dar certo, se eu tirar um pouco mais da farinha também vai. Nesse outro caso aqui, desse outro bolo, não, eu coloquei menos farinha, modifiquei. Então, ou seja, eu consigo entender aquela dinâmica. Então, somente a prática de você fazendo e não se punindo, né? O punishment, porque você, ai, mas eu não conduzi, eu falei uma coisa aqui que desencaixou. Eu acho que o mediador precisa se despir dessa perfeição de Cristo, né? Que, olha, eu sou aqui o mediador Cristo e eu sou perfeito. Não. Aquilo que você fala, né? A gente estaria também aprendendo com eles. Só que nós estamos num, num papel, né? Nós estamos numa posição, vamos dizer assim, diferente deles. Nós estamos ali num meio para fazer uma condução de fluidos de comunicação, que no final acaba todo mundo fluindo no mesmo, na mesma comunicação. Então, a técnica e a prática vêm disso. E, Henrique, parece até assim, meio simplista da minha parte falar aí, parece que estou puxando sardinha. A comunicação não violenta. A comunicação não violenta para o mediador é assim, é um livro de cabeceira. É a Bíblia para o cristão, a Torá para os judeus, né? Enfim, os livros espíritas para os espíritas e a CNV, ela é a Bíblia, ela é o manual do mediador. Por quê? Porque o cerne da CNV é a conexão.
Não são os quatro passos da comunicação não violenta, tá? Porque você pode saber os quatro passos, mas se você não tiver o interesse de se conectar com o outro, esquece, Henrique, esquece. Numa mediação, o principal movimento que o mediador precisa estimular neles é a conexão. Aí Uhum. você vai falar, Raquel, mas que é isso? Os caras não se falam há 200 anos. Como? Estão se pegando aí na rua. Então não vai ter mediação. Porque se não tiver um fiozinho sequer de conexão, Isso. que seja somente para delimitar aquele ponto controverso, não precisa se conectar. Vem para mim, que eu te quero em todos os momentos. Não é isso. É uma conexão de uma compreensão para além do conflito geral, mas para aquele conflito ali que é o cerne do objeto da mediação. Se nós não conseguirmos, nós que eu digo, nós e eles, né? Porque nós sozinhos também a gente não consegue. Se a gente não conseguir trazer uma conexão através das palavras, através das perguntas, através do rapport, através do gestual, da honestidade, que é um outro elemento fundamental na mediação, a honestidade. Honestidade em que sentido? Honestidade da fala, honestidade da expressão do sentimento, do mediador também, principalmente do mediador. Da fluidez, a gente não consegue avançar, tá? Essa é a minha experiência. Então, assim, primeiro, intuição pessoal para o chamado. Segundo, o estudo que precisa ser feito, entender o que que é mediação, não em regramentos, mas assim, de uma maneira geral, né? Como se funciona, como é que eu posso fluir com as técnicas ou não, o que que faz sentido para o meu estilo de mediar, o que que não faz, né? Aí você vai. E dentro disso tudo, a CNV. Porque aí a CNV, assim, aí eu tenho que marcar com você uma outra live para te explicar o porquê que a CNV faz sentido dentro da mediação para mim. Que também eu digo para você, Henrique, para mim não existe modelo nem escola de mediação. Para mim existe a mediação com os princípios basilares de uma comunicação não violenta, conectiva. Isso. Aí daí a gente expande, sabe? Então, eu não vou fazer. Somente isso. Eu tinha aqui umas duas perguntas que eu pensei em fazer de CNV, não farei nenhuma, porque diante da tua promessa de que CNV será o tema de uma outra conversa, vou reservar já a data e vou deixar a CNV para um próximo encontro. Combinado? Nada. Eu Pronto, aceito. pronto. Então deixa eu então vou ficar na mediação aqui. Deixa Fiquemos na mediação. isso, vou garantir, né? Vou garantir um próximo encontro. Isso. Quero mais de Raquel, né? E escute, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui anotando muita coisa aqui importante que você foi nos trazendo nessa tua rica fala. E aí, quando você falou aqui, sobre a prática, né, a importância dessa formação técnica, trazendo aí, os teus comentários, eu gostei muito que quando você disse é, é prática, né? Muito a gente adquire fazendo, é fazendo bolo. Depois de fazer 200 bolos, eu já sei mais ou menos como fazer a massa, onde eu preciso apertar mais o ingrediente, onde eu preciso soltar mais. E aí, isso me fez lembrar uma fala que eu estava tendo nesse último sábado com uma turma que eu estava dando aula de pós-graduação, quando eu disse para eles o conflito ele sempre vem atrelado a algum grau de dor, maior ou menor, mas ele sempre traz dor. Uma dor que tem um gosto amargo, amargo como o gosto do fermento. Só que é o fermento que faz a massa crescer. E eu não podia deixar de usar o teu exemplo do bolo, juntar com esse meu exemplo do fermento, para te perguntar. O que faz mais sentido para ti quando entras numa mediação? É cuidar do conflito
que é o que está previsto aí em tantos manuais, aonde vamos cuidar do conflito e tentar construir neste contexto um eventual acordo, porque é esse o objetivo da mediação. Ou para Raquel Rossi, enquanto esta mediadora ímpar, faz mais sentido cuidar da dor dos medianos. Então, lá na primeira resposta que eu te dei, eu acredito que a mediação vem para curar, porque até medir significa cura, ação significa curar por meio da ação. Então, é, eu acredito que é um processo contínuo e constante. Você começa com uma escuta para compreender a dor daquelas pessoas. Primeiro você compreende a dor, que é aquilo que você falou, é o fermento que escala o conflito. Quanto maior a dor e mais falta de clareza e de cura, né, assim, de discernimento, de escuta, de apoio. Quando um mediado procura uma mediação, qual é a necessidade dele que ele não está sendo atendido até aquele momento? Necessidade de apoio. Ele busca no mediador, Henrique, apoio. É apoio. Ele busca do mediador entendimento, porque ele não está conseguindo caminhar sozinho. Então, os mediados chegam na mediação cheios de necessidades não atendidas. E, por vezes, vários sentimentos dolorosos, que são as dores, porque a gente sabe que a comunicação não violenta fala, quando nós temos uma necessidade atendida, sentimentos como prazeres, sentimentos de alegria, regozijo, deleite, satisfação, alegria e tal, brotam do nosso sistema corporal, emanam do nosso corpo. Por vezes, portanto, por outro lado, se nós não temos nossas necessidades atendidas, como, por exemplo, necessidade de segurança, necessidade de amor, porque amor, a gente sabe que amor é uma necessidade humana, não é um sentimento. Nós temos uma necessidade de entendimento, de aprendizado, de autossuficiência, de autonomia. Então, se nós não temos essas necessidades atendidas dentro de uma relação interpessoal ou intrapessoal, a gente vai parar onde? Ou num judiciário, ou numa mediação, né? Ou numa justiça restaurativa e tal. Então, o mediador, se ele olhar puramente para o conflito ele é a ponta. O conflito ele é vamos dizer assim, a exteriorização da dor. Então ele Isso, olha primeiro para a dor, para compreender quais essas necessidades que eles estão ali não conseguindo identificar. E isso vem com escuta, isso vem com approach, com rapport, com olhar de cura. Não que você é um mago ou que você é um espiritualista ali curando, não é isso. Mas é uma cura com a palavra. É uma cura com. Claro que eu tenho meu viés espiritual que eu acredito, mas assim, a cura com a palavra, a cura com a empatia, a compaixão, né? A troca ali, aquilo que eu te falei, a conexão. Aí você começa a pessoa se sentir mais aliviada. Qual é o resultado? Alívio. Como que alguém vai fechar um acordo se não está se sentindo aliviado, Henrique? Podem se fechar acordos se sentindo até pressionados, ou se sentindo, por exemplo, como a ovelha, né? Ceder. Ah, vou ceder, não aguento mais esse conflito, tá? Bota qualquer coisa aí, tá tudo certo. Mas trouxe cura real, trouxe alívio, trouxe o ressentimento diminuiu, porque nós estamos ali também, acredito que o mediador. Eu estou fazendo umas escritas que eu quero também lançar um livro, tá, Henrique? Eu quero até te dizer já que vai ser para esse ano, para o segundo semestre. uau, Estou preparando. E o Gerson está me orientando em algumas coisinhas também. E aí eu falo da questão do ressentimento nesse livro, né? Então, assim, o mediador, ele trabalha muito com a questão do ressentimento dos mediados. Como é que nós vamos
produzir um acordo sem dar ressentimento em relação àquele tema? Então, eu te respondo: dor, cura, ressentimento, conflito vai se desfazendo a partir do momento que o mediador olha para isso. E o acordo vem depois. Ou Uhum. não, vem ou não, né? E está tudo bem quando não vier, né? Sim, está tudo bem quando não vier. Eu tenho mediações que, por exemplo, tem uma mediação específica que a medianda ficou, não minha amiga, mas ficou próxima depois, né? Pelo Instagram e tal. E ela não fez acordo, porém ela se modificou completamente. Ela falou: Raquel, assim, eu quero que você venha trabalhar comigo aqui nos meus grupos terapêuticos, com as minhas mentoradas, com a CNV, porque ela falou assim: estamos precisando de comunicação. Ou seja, a mediação que ela fez, junto lá com a outra parte, né? Não, fizemos uns 4 encontros, não surgiu o acordo, porém ela foi modificada. Ela não é mais a mesma diante da mediação. E temos que lembrar também, né, Raquel, que inclusive o tempo para chegarmos neste lugar que socialmente chamamos de acordo é um tempo muito individual. Cada mediando tem o seu time para chegar lá. Então, às vezes, precisam decantar tudo aquilo que aconteceu durante as sessões de mediação, precisam desconstruir algumas ideias, construir outras, para aí sim, de repente, lá na frente, num caso judicializado, por exemplo, na audiência de instrução, chegar pronto para o acordo. Uhum. E nós temos que entender e respeitar esse tempo de cada mediando. É importantíssimo que o mediador esteja atento a isso. E por isso, Raquel, me sinto muito frustrado quando vejo que em alguns tribunais de justiça, Brasil afora, nós ainda estejamos tendo posições remunerando de forma diferente o mediador quando ele encerra uma mediação com um termo de acordo ou sem um acordo, como se esse fosse o grande objetivo da mediação. E sabemos nós que o acordo é uma consequência de uma construção que vai acontecendo e que muitas vezes continua, e eu diria que praticamente sempre continua a acontecer depois da mediação. E aí eu já pego um gancho aqui para te provocar e perguntar para Raquel o que que você tem visto, qual é o teu posicionamento, qual é o teu entendimento acerca de um ponto que é tão nevrálgico e que a gente tem recebido aqui tantas falas e tantos pedidos, inclusive, ao Mediadores Brasil, que é o que se refere à remuneração dos mediadores judiciais. Como que você vê esse tema? Como que você interpreta em termos de valores, se estamos em patamares adequados, se precisamos evoluir, como evoluir? O que que a minha amiga Raquel pensa acerca desse tema, por favor? Tá, então, eu fui conciliadora, né, nas várias CIBs aqui da Barra da Tijuca em 2013, 14 e 15. Aí, em 2013, eu entrei, eu praticamente abri a comissão de mediação aqui na OAB da Barra e Uhum. convidei um colega para ser presidente da comissão, porque eu não queria esse momento, esse cargo para mim, por questões familiares e tal. Então, eu já atuava nessa área do tribunal como conciliador e tal, remuneração zero, né? Uma gratuita. Quando surgiu o curso em 2014, pelo Tribunal da Mediação, aí eu vi o manual e eu fiquei encantada. Eu falei: uau, o que que é isso? Isso aqui está além da conciliação, isso é uma coisa maravilhosa. Aí comecei a estudar e tal, aí fiz a prova, fiz a prática, fiz estágio com o pessoal do Mediare, que na época o Mediare estava muito aqui no tribunal, tem mediadoras maravilhosas e tal, tudo bem, fui fazendo, de forma gratuita. Sabia que iria trabalhar dando o meu tempo gratuitamente, até porque os conciliadores também trabalhavam de forma gratuita. Bom, foi 14, 15, 16, sempre o tribunal
mencionando que a remuneração ia acontecer de uma tal forma ou de outra e tal. Aí veio a resolução 215, né? 215? Não, Uhum. 215, né? Do CNJ. Isso, 125 Falou do CNJ. 125, do CNJ, trazendo a questão da remuneração. Vieram resoluções também do próprio TJ, né? A lei de mediação também trazendo a questão da remuneração. Isso em 2015, aí 16 o CPC. Então, tudo foi tentando essa questão da remuneração. Então, eu vim acompanhando essa onda, né? Desde lá de trás e tal. Ah, eu aí, em 2020, o presidente da comissão foi para Portugal e eu acabei assumindo a presidência da comissão de mediação, porque, na verdade, eu já fazia um papel de presidente com vice e tal. E aí nós fizemos um grande movimento aqui no Rio de Janeiro, a minha comissão, a nossa comissão, né, que sempre muito atuante aqui na Barra, e na época nós tínhamos 30 membros, e fizemos uma subcomissão de trabalhos, e nós fizemos um requerimento via legislativo para o judiciário, tá? Na verdade, foi uma inserção legislativa que eles chamam, né? Não no projeto de lei, porque, na verdade, a gente não poderia criar projeto de lei, porque a remuneração dos mediadores do Rio de Janeiro só pode ser trabalhada e discutida pelo próprio TJ, né? Pelo CNJ e o TJ do Rio. Mas mesmo assim, a gente fez um movimento gigantesco aqui e a gente fez um requerimento do Poder Legislativo, da Alerj, para o TJ, tá? Com a Ana Teresa Basília, Juliana Lopes também na época, e fizemos um movimento. E eu não tive resposta, né? Então, assim, a gente fez um trabalho belíssimo, é, juntamos vários informativos, contextuais do Brasil inteiro, justificativas do porquê que deveria ser pago. O Tribunal do Rio, por exemplo, recolhe é, custas de todas as mediações que são requeridas no TJ, nos sejusques, eles recolhem, tem um fundo. Então, toda a máquina já trabalha, toda a máquina que eu digo do tribunal, né, o Uhum. administrativo, já trabalha com essa previsão do recolhimento das taxas e das custas para pagar os mediadores. E a gente não tem esse pagamento. Então, aqui no Rio está muito forte esse movimento, né? Então, isso me entristece muito, porque eu vejo muitos mediadores muito bem capacitados, né? Por exemplo, a Aline Pacheco, que fez vários cursos, pessoas que estudam, que pagam cursos caríssimos para poder se capacitar, estar atualizada, e a gente percebe que não está tendo esse movimento do Tribunal de Justiça do Rio. Henrique, eu não ouso dizer os motivos, porém me entristece bastante. E aí agora, com essa questão do concurso público, aqui no Rio, que eu estou falando, né? Também esse movimento do concurso, aí para você fazer a prova, você precisa fazer um curso para fazer a prova, ou seja, todos os mediadores que já estavam capacitados e atuando vão ficar aí a ver navios. Esse é o panorama que eu trago para você aqui do Rio de Janeiro. E isso desestimula os mediadores, porque são anos trabalhando, né? Esperando. Eu escutei de uma mediadora assim, né? Conversando com uma mediadora, eu e mais duas mediadoras. Ah, mas nós já sabemos que nós temos que doar nosso trabalho gratuitamente. Tá lá quem quer. Tá lá quem quer. Por que que vai mediar então de graça no tribunal? Aí eu falei para ela assim, não é bem assim. Tá lá quem quer. Nós estamos lá, primeiro, porque gostamos de estar lá. Hoje mesmo eu fiz uma mediação gratuita. Não é estar lá quem quer, estar lá porque nós gostamos de doar aquilo que faz sentido para a gente, gostamos de contribuir com o bem-estar dos outros de forma voluntária. Porém, nós sempre tivemos a esperança e o sinal dos tribunais ou do tribunal de que a remuneração iria acontecer. Entende? Então, a promessa
sempre acontecia. Então, assim, agora vem e os mediadores, não, saem os mediadores que não estão remunerados e entram os mediadores que vão ser remunerados pelo concurso. O pessoal está bastante chateado aqui no Rio de Janeiro com relação a isso. Sim, até porque eu acredito que a história, né, Raquel, a história da mediação dentro do Poder Judiciário, ela sempre foi feita até o presente momento com esse trabalho, com poucas outras, algumas exceções, foi feito com esse trabalho de voluntariado, né? E eu acredito que a instituição precisa considerar isso, né? Hum. Porque todos os resultados entregues, e aí a gente tem que considerar que não são poucos, Não, foram construídos por todos esses mediadores que doaram seu tempo, e para mim o tempo é o bem mais precioso que todos nós temos, eu indiscutivelmente. acho. Então Uhum. foram construídas todas essas toda essa caminhada, todos esses resultados da mediação dentro do Poder Judiciário, e que, repito, não são poucos, mediante a doação de tempo e de muito conhecimento dos mediadores. Porque nós sabemos, né, já estamos aí há muitos anos na mediação, o quanto investimos na nossa capacitação, na nossa formação. E só o fizemos porque queremos entregar um serviço de qualidade, queremos e sempre buscamos entregar aos medianos a nossa melhor versão. Então, gosto muito dessa tua consideração, porque entendo que os tribunais de justiça, o Poder Judiciário como um todo, há e deve ter um olhar atento a essa questão, de forma aí a não cometer nenhuma injustiça para com todas essas pessoas que por tantos anos contribuíram com a instituição. Então, E eu tenho, nós temos uma, como é que se fala, né, ONG, não, uma associação, eu acho, dos mediadores aqui no Rio, acho que uhum, é Unimerge, eu acho, o nome, e que eu fiz uma sugestão, olha, vamos fazer uma mediação. isso, Interessante isso, né? Vamos isso, fazer uma mediação. Olha aí os mediadores precisando de uma mediação. Olha que bacana isso. Vamos fazer uma mediação, um lado os mediadores, o outro lado o TJ, e vamos isso, contratar um mediador, contratar que eu digo escolher, né, nomear, para que faça essa mediação. E vamos trazer os pontos, vamos colocar as pautas objetivas na mesa. Vamos falar da questão subjetiva, sim, dos interesses subjacentes, do reconhecimento, né, da questão da compreensão, muito mais do reconhecimento, inclusive, por parte dos mediadores, ok? Do prazer de trabalhar para o TJ, porque eu sempre gostei e gosto de trabalhar. Agora, vamos pensar na questão da segurança, né, dos mediadores, do custo financeiro e tal. Mediação. Eu fiz a proposta, não sei se eles vão fazer. Eu gosto dessa ideia, eu acho maravilhoso, imagina. Isso vai eu ser adoro, adoro, histórico. Raquel, acho que não Nomeia um faz mediador, né? isso, E marca-se sessões, Henrique. Não tem problema. Um mês reunindo e isso, junta pauta. Aí é uma mediação, vamos dizer assim, negocial, talvez, porque vamos precisar de dados. Tem uhum, situações, Henrique, que, por exemplo, o objeto da contenda, do conflito, da dissensão, são dados. Então, mostre-nos os dados. Quanto que vocês têm a rede de arrecadação? Mostre quantos mediadores somos, quanto que produziu de resultado realmente de mediações frutíferas, né? Eu já fiz várias mediações frutíferas para o tribunal. Teve um caso que nós fizemos mediação parcial, um caso de investigação de paternidade. Nós conseguimos resolver a questão de visitação, convivência e alimentos, e com a pauta, com o objeto da paternidade, da investigação, eles decidiram deixar para que o juiz, lá no momento oportuno, é, avaliasse, porque teria que fazer um exame, né? Então, era sim. técnica, era questão de prova. Porém, a mediação ajudou profundamente, porque lá na frente, no resultado da perícia, né? Constataram lá realmente que o menino era filho
do pai sanguíneo, não afetivo, né? E a comunicação foi tão, assim, dolorosa e trabalhada e frutífera que nessa situação lá na frente eles conseguiram resolver a questão do registro, do registro na certidão de nascimento. Olha que coisa, que caso de sucesso. Foi um É, trabalho feito por mediadores do Tribunal aqui do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. e eu acho que são tantas questões, né, Raquel, que envolvem essa situação. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que coaduno 100% da tua ideia de mediar essa situação, até porque entendo que não cabe nós, enquanto mediadores, não utilizarmos do próprio Instituto para abrirmos um canal de comunicação com os tribunais de justiça. Então, acho que tem que ser nesta via. Em segundo lugar, eu penso que o tribunal também é sabedor que, ainda que se abra concursos, o que, de certa forma, temos que enaltecer para que mediadores atuem aí com uma justa remuneração, nós sabemos que as demandas, são muito maiores do que um eventual quadro que vai ser criado ali com meia dúzia, uma dúzia de mediadores. E que o trabalho externo pode apoiar a instituição naquilo que não puder ser suportado por aqueles mediadores que estarão ali exclusivamente desenvolvendo o ofício dentro dos tribunais. Então, eu penso que estamos todos em prol de um objetivo maior, né? Não há aqui lados opostos, muito pelo contrário, eu acho que é apenas uma questão de sintonizar os olhares para que a gente busque o que é melhor, não só para a instituição ou para os mediadores, mas para o jurisdicionado. É esse o grande objetivo, né? Temos que atender a ele, é ele que é o nosso ponto-chave, o nosso ponto de chegada. Então, eu É tenho isso. certeza que uma mediação aí faria muito bem para que esses olhares sejam sintonizados, que possamos usar as mesmas lentes, não é mesmo? É verdade. Eu vou até aproveitar essa nossa reunião de hoje e depois eu vou até botar aqui na minha agenda que eu vou ligar a Ana Maria Malê, que é a presidente lá dessa Unimerge, né? Uhum. E vou ligar para ela para perguntar se o que que fluiu, se marcaram alguma mediação, enfim, para a gente poder. Eu vou estar lá, eu quero estar lá também, né? Imagina que interessante isso, né? Para Perfeito. você ver como o conflito ele é fruto de interesses que a gente acredita que estejam antagônicos. Porém, se a gente der oportunidade para a gente abrir uma comunicação, a gente pode ser que a gente chegue num ponto comum, como essa mediação que eu fiz. Eram três pautas: convivência, alimentos dessa criança, né, da questão da investigação, e o registro. Quem vai ser o pai, afinal? O pai afetivo, que já está lá registrado, ou o pai biológico, que descobriu que é pai depois? E as coisas foram fluindo. Foi dolorido? Foi. Teve choro? Teve. De todos os envolvidos? Todos os envolvidos. As advogadas do momento? Tudo. Mas foi indo. Então, eu acho que está na hora. Eu acho não, eu penso que esteja na hora do Tribunal do Rio de Janeiro propor essa mediação, escutar os mediadores, para que a gente chegue num consenso. Não precisa ser 100% para ambos, mas tem um olhar de reconhecimento, um olhar de gratidão, né? O balance da relação é muito importante, né? Porque só dar, dar e só receber fica, né? A balança fica, não fica igual, então pesa. Isso, isso. Raquel, eu não vou poder fazer essa injustiça com os seguidores do Mediadores Brasil. Então, embora eu quero que você seja assim contida na tua resposta para não nos entregar tudo, porque a gente combinou que isso vai ser um tema de uma próxima entrevista tua para o Mediadores Brasil, logicamente, né, eu não poderia deixar de te perguntar, você como uma grande especialista em comunicação não violenta, você já nos deu uma palhinha, mas ainda, por favor, nos entregue algo mais. Eu, Henrique, mediador,
já vi alguma coisa sobre comunicação não violenta, ou ouvi alguém falar, mas eu queria saber da Raquel por que que eu, Henrique, enquanto mediador, ou por que que eu, Henrique, enquanto advogado, que vou utilizar a mediação para resolver uma demanda de um cliente meu, por que que me é importante saber algo sobre comunicação não violenta? Aonde que ela pode me auxiliar, quer seja como Henrique mediador, seja como Henrique advogado, e quer seja onde Henrique como cidadão, como pai, como filho, aonde que a CNV pode me ajudar nessas relações? Olha, eu não quero trazer uma simplicidade para a resposta, mas ela é fácil de ser respondida. Olha para o teu entorno, veja se você consegue perceber que há algo para melhorar, há algo para evoluir na nossa raça humana. A comunicação não violenta, Henrique, para mim, ela vem para trazer evolução. E quando é evolução em vários aspectos. E um dos aspectos é na comunicação. Então, se o que eu estou vendo não está fazendo sentido para mim, não tá trazendo resultados que tragam bem-estar, tem alguma coisa que não tá batendo. Aí a comunicação não violenta ela entra nesse sentido, porque, Henrique, o outro lado, a comunicação violenta, que a gente fala sobre isso no livro do Marshall, no capítulo 2, a gente sabe de cor e salteado. A gente produz sem perceber. Uma boa. Nós produzimos sem perceber, mentalmente, falando, pensando. E ela nos leva para onde a gente não quer ir, que é para desconexão, que é para violência, que é para o julgamento, análise, crítica, sabe? Que é para a falta da espiritualidade, que eu acho que a espiritualidade ela é sim de suma importância para a nossa evolução. Eu acredito que sem espiritualidade, o desenvolvimento da nossa espiritualidade, a gente dá uma travada na nossa evolução, sabe? Por isso que a nossa conversa inicial foi muito interessante, quando você falou que chegou naquele momento que você teve que decidir. Muito legal isso. Então, a CNV, ela, ela é, o livro até fala, né? Ela fala aqui, né? Técnicas, mas ela é para além das técnicas, porque ela vai te mostrar um outro caminho que a gente pode seguir, que é o caminho contrário da violência. E que violência? Qualquer uma. Qualquer uma. Pode ser da menor ou da maior. Pode ser até matar alguém. Então, ela vai ajudar o mediador, ela vai ajudar o advogado, ela vai ajudar você e a mim, sabe? Algumas pessoas com quem eu tenho embasamento para conversar assim com o CNV, e aí eu falo assim, olha, vamos ser honestos? A CNV não fala para a gente ser honesto? Vamos ser honestos. Fala o que realmente está sentindo dentro de você. E aí, Henrique, na mediação, é esse o arroz com feijão, não tem muito além disso, não. O arroz com feijão na mediação é isso. É você trabalhar não, é você estimular as pessoas a falarem dos sentimentos, das necessidades, sabe? Eu falei, minha filha estava falando, ah, mãe, não vende o apartamento, não. Não vende, não. Eu falei, filha, o que está por trás desse teu pedido? Qual é a tua necessidade? Sabe? São perguntas que Isso. destravam, desbloqueiam, vira a chave. A CNV, ela vira a tua chave, sabe? A CNV te tira te tira ali do espaço cômodo. A CNV, ela tira você daquele espaço cômodo, do arroz com feijãozinho. Não, ela quer que você vá além. Ela vai mexer, ela vai falar assim: olha só, aprende vocabulário de sentimentos.
vamos aprender a expressar os nossos sentimentos, porque falar que eu estou alegre e falar que eu estou motivado são coisas distintas, Henrique. Entende? Falar que eu estou melancólico e falar que eu estou é, triste é diferente. É diferente. Então, esse é o grande chamado, né? É o grande chamado. E para finalizar, assim, assim, de coração, para mim, Deus, ele é a fonte da amada energia divina, que o Marshall fala para nós, né? Ele fala, é, nós somos seres que temos dentro de nós a compaixão. Nós não somos seres violentos. Nós somos seres que temos dentro de nós a compaixão. Nós nos tornamos violentos por conta da cultura, enfim, do desenvolvimento humano, das competições, né, e tudo mais. Então, essa é o que eu acredito. Essa é a minha, vamos dizer assim, a minha religião. Minha religião é essa hoje. Amiga Raquel, eu anotei muita coisa aqui diante desse nosso bate-papo, mas tem três palavras aqui que você utilizou que me ficam muito forte, pulsando aqui, pulsando forte, reverberando forte. E foram palavras que você trouxe com muita propriedade. Eu anotei como sendo as três palavras mais importantes, mais impactantes desse nosso momento, as palavras cura, Uhum. evolução e espiritualidade. E eu não poderia deixar, eu não. Essas palavras aqui, vou te falar, você acertou como, hein? Que é o mago da lâmpada mágica, não? Pois é, eu não poderia deixar de encerrar essa entrevista conversando com você sobre uma delas. Eu escolhi a palavra espiritualidade. Uhum. Raquel, o último capítulo do meu livro, Para Além da Mediação, eu justamente escrevi, um capítulo onde eu falo o mediador e a espiritualidade. E nele eu digo que durante a minha jornada de mediador, principalmente após o encerramento das sessões, eu senti a maior necessidade de encontrar maneiras de cuidar de mim para acomodar melhor os sentimentos experimentados na prática como mediador, e também para responder algumas perguntas, sobretudo sobre a minha missão. É a você, e eu tenho certeza de que eu estou diante da pessoa mais apropriada para responder essa minha pergunta. Por que é tão importante para nós, enquanto mediadores, ou enquanto advogados, ou enquanto sujeitos dessa existência, buscarmos a espiritualidade? E atenção, família do Mediadores Brasil, eu não falo aqui em religiosidade. Respeito e enalteço e absorvo com muita tranquilidade todas as religiões que cada um de nós, na sua caminhada, escolhe como opção para buscar esse algo que está acima das religiões, que é a espiritualidade. Então, é nesse sentido que faço essa pergunta para você, minha querida amiga Raquel. Por que nos é tão importante buscarmos a nossa espiritualidade, ancorado ou não numa religião, numa filosofia de vida, como forma de nos lapidarmos, de buscarmos a nossa evolução e alcançarmos a cura naquilo que precisamos? A pergunta é linda. É linda, 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 linda.
Depois de estudar também algumas religiões, eu também estudei bastante, é, e hoje me afino com uma, mas também não me afino por completo. Também faço as minhas perguntas e faço as minhas. Eu sou uma grande perguntadora, né? Eu vim aqui para perguntar e não para responder, assim, nesse mundo. Eu não sei responder nada, eu só pergunto. Porém, eu sinto no meu coração, né, eu reverbero na minha alma que a espiritualidade ela é fundamental na nossa vida, porque eu creio que nós somos seres mais espirituais do que carnais, do que humanos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E eu fico, e quando eu tô, o livro do Marshall fala a presença, ele chama de Deus de a presença. Eu acho essa palavra linda, linda, linda. Então, quando eu peço a presença, parece que eu estou assim, alerta. E aí eu percebo que o mundo espiritual, ele é muito mais, mas muito, muito, muito mais forte, não no sentido de força para o bem ou para o mal, também para isso, mas ele é muito mais forte do que o que a gente está vivendo aqui a nosso olho, ao nosso olhar, sabe? Então, eu acredito que por trás de qualquer contexto social, religioso, humano, existe a espiritualidade por trás. E ela está ali, querendo que a gente se conecte, querendo que a gente se alimente dela para a gente evoluir. Então, se nós estamos numa mediação, num contexto de mediação, por que não acreditar que ali também é um momento de trocarmos espiritualidade, de aprendermos com os outros, porque nós somos espíritos. Nós temos energia, né, Henrique? Quando a gente morre, a nossa energia vai. Então, o que me faz acreditar fielmente, 100%, que nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana é a nossa energia, o sopro da vida, né? O sopro da vida que a gente está aqui por causa desse sopro que veio da fonte, né? Dessa fonte universal para a qual eu acredito que a gente vai retornar. Nós somos fagulhas, né? Aprendendo nesse planeta aqui. Então, cara, cura, evolução, espiritualidade é o meu chamado. Ah, e você não tem vontades carnais, Raquel, humanas? Muitas. Eu tenho carne, eu sou de carne. Porém, eu estou sempre tentando entender, mas será que isso aqui é para mim? Pô, no teu início da conversa, tu já falou, me respondeu várias coisas. Será que isso aqui é para mim? Será que essa relação que eu estou vivendo, porque eu não posso me relacionar com uma pessoa que vai desenvolver outra espiritualidade, sabe? Porque a gente está falando de, como é que eu posso dizer assim, de chamado, de conexão. Todos estão conectados. A gente não está dizendo que tem certo e que está errado, mas tem propósitos. Tem propósitos. Eu tenho um propósito de vida. Eu preciso me alinhar com aqueles que têm o meu propósito. E vou colaborar com aqueles outros que estão em outros propósitos, né? Dizia minha mãezinha, meu filho, procure a estação até encontrares pessoas que estão na mesma estação. Na Faz mesma mais estação. sentido você estar conectado ali. E tudo bem, Henrique, porque eu, como mediadora, você também, a gente tem muito essa questão do equilíbrio, do certo e do errado, a gente não quer julgar, a gente não quer dizer, né, que está certo e está errado. Porém, fica bem a gente se envolver com aqueles que estão no nosso propósito. Isso fortalece. Eu não sou igual aos outros, nem você. Você tem uma frequência, o outro tem outra frequência, Uhum. o outro vai ter outra frequência. Que eu vou lá, troco, beleza, daqui a pouco eu não consigo.
Tem que voltar para o meu, eu. Eu estou no meu, fico no meu. Então, a pergunta que você fez é muito importante. Eu acho que eu sinto, né? Hoje eu falo muito sinto porque eu acho que é mais do que o pensar, é o sentir que movimenta mais do que o intelectual. Que o mediador, para ele ser, ser um mediador bem-sucedido, tá, vamos lá, ele busca a espiritualidade, porque você está lidando com um ser humano. Só que ser humano, por trás desse ser humano, tem ali alguém ali com uma alma, com um espírito, né, que está precisando de clareza, assim como nós, né? Sem sombra de dúvida, Raquel, eu acho que eu só consegui evoluir enquanto mediador. Lógico que toda a jornada de aprimoramento técnico, buscar ao máximo o conhecimento, dominar as técnicas, Sim, conhecer tudo o que era possível em termos de teoria, enfim, fazer um mestrado nessa área, tudo isso me foi, muito importante na caminhada. Mas, sem sombra de dúvida, o autoconhecimento, a lapidação e o meu desenvolvimento enquanto ser humano, que aí a gente pode entender como desenvolvimento, inclusive espiritual, é que me fez entender que eu só vou conseguir mediar bem quando eu entrego a essas pessoas a minha melhor versão. E a minha melhor versão de hoje tem que ser um pouco melhor do que a minha versão de ontem. Então, acredito que a nossa jornada de lapidação nos permite evoluirmos. E ao evoluirmos, podemos mediar, podemos viver, podemos compartilhar de uma forma mais responsável a nossa existência. com certeza, com certeza. É uma conversa. É, talvez algumas pessoas entendem, outras não, porém, tá tudo Tá tudo bem, bem, tá tudo bem, tá tudo tá jóia, tudo bem. Ah, fica ó, bem. o que me deixa com esse coração aqui serenizado, tá? De que o nosso tempo está acabando, é saber que aqui em público, olha só agora, né? Olha só, né? Que em público aqui a minha amiga Raquel já assumiu o compromisso de voltar para uma segunda entrevista, onde a gente vai conversar sobre a girafinha e tudo que envolve a CNV. É isso? Vamos, vamos. Eu topo, se você topar de falar de CNV, tô com você. Quiser uma Já série, quiser uma live, já está aceito, está vamos preparar. combinadíssimo. Adoro falar daquilo que eu acredito. Fica Eu sei. fácil, fica fluido, sabe? Fica, fica confortável, Bom, né? bom. Teremos esse momento, Henrique, sim. amo você, viu? Amo você. Tô aqui torcendo pra gente se ver o mais breve possível. Vamos marcar, ou aí, ou aqui, e em breve a gente vai estar junto. Vou estar com você em setembro aí, no teu evento, Claro. e já aguardo aí você me ligar pra gente marcar mais essa conversa. Adorei trocar. Gratidão. Obrigado. Cara, e vou te falar, Deus te abençoe, rica, rica e abundantemente. Minha querida amiga, sabes que te levo no meu coração, sabes do apreço que eu tenho por ti, e eu fico muito feliz de poder levar você para toda essa família do Mediadores Brasil, porque qualquer momento que a gente passa ao teu lado é sempre um momento de lapidação. Então, obrigado em nome de toda essa família por essa gentil contribuição, por estares aqui dando desse teu precioso tempo para todos nós. E sabe que a casa é tua. Então aqui você não tem convite, porque você não precisa disso, né? Sinta-se Dentro. absolutamente dona desse espaço, porque só faz sentido nós estarmos aqui trabalhando no Mediadores Brasil e fazendo tudo o que a gente faz por esses momentos de troca como tivemos agora. Então, de coração, obrigado por tudo, um beijo e até breve no nosso Até próximo breve. encontro para falar. Eu vou inclusive trazer
Ah, ela tá aí atrás aqui. Vou trazer a girafinha para fazer companhia para a gente, porque aí vai ser só sobre CNV, viu? Perfeito. Combinado. Assina embaixo, tá? Um beijo. Beijo, até mais. Deus. Tchau.